Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Boa noite para todos, como estão? Gracia y paz. Que Dios bendiga a todos en este día sábado. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Mi nombre es Matías y estoy juntamente con mi esposa Simone. Boas noites para todos, boa noite para todos, que Deus abençoe e abençoe essa live. Nosotros estamos transmitiendo tanto acá en TikTok como estamos transmitiendo en el canal Reciba Vida en Jesús. En portugués, Reciba Vida en Jesús. En YouTube estamos transmitiendo en los dos lugares. Como habíamos anunciado, ¿no? Vamos a tener tanto transmisión en vivo hoy, día sábado, como mañana también día domingo. Y hoy tenemos algo muy interesante, algo que va a bendecir a todos aquellos que creen en Jesús y que ya hace tiempo están de repente en alguna institución, en alguna iglesia, esperando un milagro, esperando algo acontecer en la vida de ellas y todavía no lo lograron, y de repente las personas se preguntan por qué, cómo, si yo hago eso, tal cosa, hago campaña, hago votos, soy diezmista, soy fiel, pero la vida no anda, el milagro no acontece. Porque são pessoas sinceras, em sua grande maioria, né? Aqui falando para vocês que são aqui do Brasil, na sua grande maioria são pessoas sinceras, né? Na sua fé, professam a fé sinceramente, pensando que estão fazendo para Deus, que de fato Deus está se agradando daquilo que estão fazendo, e não recebem. E o tempo está passando, o relógio não para, o tempo não para ninguém, né? E o tempo está passando. E você não vê cumprido aquelas promessas que você pensou que seriam, né, rápidas. E você que está nos escutando, assim como nós outros acá em Brasil, não? Você tem esperado lo mucho, e eis que el mucho foi pouco. E hasta el pouco que você juntou, Deus com um sopro lo dissipou. É o que está escrito, não? E assim, mire, aí você se queda perguntando, bueno, que tenho hecho eu de tão malo que Deus não me atende? Deus atende fulano, Deus atende ciclano, pero eu não. Que hice eu para merecer uma vida de tão grande sacrifício, de tão grande amargura, de tanta escassez, não? Por isso nós outros estamos acá, porque nós outros já passamos por todas estas etapas e vamos acá a esclarecer e aclarar muitas coisas. E assim que, para começar, vamos a entrar na presença de Deus. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Ahí pedimos que usted, por reverencia a Dios, si puede cerrar sus ojos. Y vamos a orar. Oh Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor, hablando y escuchando de tu palabra, Señor Jesús. Porque no es apenas para esta palabra para aquel que está escuchando, oyendo, no, es para nosotros primeramente, Señor, tu palabra, Señor. Por eso habla en esta noche, a través de tu palabra, da entendimiento, discernimiento para esta persona, entender, comprender y colocar en práctica tu palabra. Sabemos que en estos últimos días, Señor, falsos maestros, falsos profetas se han levantado en el mundo para que tu palabra se cumpla. Falsos profetas hablando en tu nombre, mas el Señor nos los envió. Por eso, Señor, sabemos que nuestra única fuente de dirección es tu palabra, Señor. Habla a través de tu palabra y que la persona al recibir, que la vida de ella cambie, como aconteció en esta palabra que vamos a dar con este hombre, que acontezca el milagro en la vida de esta persona. Y lo que te pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar sobre un hombre paralítico.
Nosotros vamos a hablar sobre el libro en el libro, lo que está escrito en el libro del Evangelio según Juan, en el capítulo 5. Este pasaje de la curación, ¿no? En algunas Biblias dice la curación de un paralítico. En tu Biblia, ¿cómo dice? Capítulo 5. Sí, Paralítico de Betesda. el paralítico de Betesda. Bueno, en algunas Biblias está escrito el título bueno, en otras no, ¿no? Pero acá dice la curación de un paralítico. Capítulo 5 dice así: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Voy a leer hasta ahí, después vamos a desarrollar el resto de la palabra. Bueno, acá vamos por partes. Se você já está acostumado com nós outros, você sabe que na live nós outros pedimos que você tenha sua Bíblia, tá? Porque é bueno que você acompanhe com sua Bíblia, para que você veja que aquilo que nós outros estamos falando acá não vem de nós outros, está escrito. Aí você acompanha em tu Bíblia e você vê que está escrito já. Então, acá, mire, em primeiro momento, não, aqui Juan, ele empieza contando um passagem onde Jesus Cristo vai ser um milagre, não? Pero ele dá detalhes daquele lugar e como Jesus se chegou já. Aí ele disse assim, ó, ele disse que havia um lugar, não, que aí havia uma festa judeu, Jesus subiu para lá, né? Jesus foi. Y solo para aclarar, ¿no? Como Jesús era judío y Jesús tenía que cumplir, todo se cumplió la ley y cumplía, digamos, el tema también de lo que eran fiestas. Eran 3 fiestas anuales donde ellos tenían que ir a Jerusalén. Exatamente. La fiesta acá él dice que, acá no explica qué fiesta era. Fiesta tabernáculos, Pentecostes y la Pascua. Son 3 fiestas. Você vê que nosso Senhor Jesus, ele não deixou de cumprir com sua responsabilidade. Ele era judeu, nascido já. Então, ele cumpriu para que se cumplira todo o que fora dito dele por os profetas. Então, Jesus, ele não vino para revogar a lei, ele vino para cumprir. Por isso que nós outros dijimos que de Gênesis ao nascimento de Jesus Cristo, todo que foi dito aí se cumpriu em Jesus Cristo. Então, Jesus caminhou conforme tudo aquilo que foi dito com relação a ele. Nada passou. Então, acá, mire, quer dizer, nada ele deixou de fazer e de cumprir. Todo foi cumprido por ele. Então, acá, mire, disse, não, naquela cidade havia um lugar que tinha um tanque, chamado em hebraico de Betesda, né? Aí acá, nós outros buscamos acá para que você veja o que quer dizer cada coisa, não? Quer ver? Embaixo tanque de Siloé. Não, esse é o de Siloé, não? Aí tem o tanque, seu significado, aquele que foi enviado, que é o tanque de Siloé, né? Aí, vamos ver, o tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Casa de misericórdia, quer dizer, tanque de Betesda. Estava lá o cego, não? Lá no tanque de Betesda, na casa de misericórdia. Estava o cego lá. E acá disse que esse cego já estava um montão de tempo. 38 anos.
38 anos. Vê se você não se como nós outros, quando nós outros leímos esta palavra, nós outros vamos dissertar aqui, vê se você não se encarra exatamente na condição deste cego. Bueno, el tanque era chamado Casa de Misericórdia, e nesta Casa de Misericórdia haviam várias portas, não? E acá, não, dizia que de tanto em tanto um ángel bajava do cielo e agitava as águas, quer dizer, movia as águas, não? E o primeiro que se lançava dentro das águas era curado. Vamos a aclarar, ¿no? Vamos a aclarar. Que no es apenas que estaba ese paralítico, no. Había un montón. Dice en versículo 3 dice, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. E disse que o ángel bajava de tanto em tanto, né, para que movera as águas. E o primeiro homem que saltara aí adentro era curado. Vamos já por aí. Primeiro principal que os ángeles não estão para isto. Os ángeles não têm poder de fazer absolutamente nada por nós outros, a não ser quando Jesus Cristo envia os ángeles para nos guardar, que nos guardem. Pero os ángeles, eles não curam, eles não liberam, eles não prosperam, eles não vão à casa de nadie, ser nada por nadie. Por quê? Porque eles estão subordinados à autoridade de Jesus Cristo. Eles são subordinados a nós outros. Para que você tenha uma ideia. Eles são conservos de nós outros. Quer dizer que os ángeles não estão para curar. E aí disse acá que havia um montão de gente dentro daquela casa de misericórdia, dentro daquela igreja. E naquele lugar havia muita gente enferma aí, cojo, paralítico e cego, não? Vamos trazer para nossos dias. Hoje nós outros acá em Brasil, nós outros estamos acá em América Latina, nós outros não estamos no Oriente Médio, pero nós outros estamos acá em América Latina. Nós outros não temos um tanque de Bethesda, pero nós outros temos várias casas de misericórdia acá em nossa região, que nós outros conhecemos bem, não precisamos acá citar o nome. Adentro destas casas, lindas por afuera, com suas grandes construções, com seus grandes arreglos, não? Aí dentro destas casas, muitos o quê? Comenta aí. Você sabe, obreiro. Você sabe, ex-obreiro. O que tem dentro destas casas lindas? Com músicas, com seus instrumentos, com seus muitos palavreados, com suas determinações, com suas declarações, com suas visões, com suas profecias. Com suas profecias. O que tem hoje dentro destas casas? Muitos cojos, muitos paralíticos e muita gente enferma. Enfermo de alma, paralíticos de corpo presente, porque estão dentro das igrejas, mas não conseguem sair do lugar, cojos, porque só caminham com as pernas de alguém, e cegos, porque não conhecem a Deus. Compreende? Então, se por aí vamos. Então, se acá disse do tanque de Bethesda que Jesus Cristo, nosso Senhor, para que se cumprira tudo o que foi dito a seu respeito, ele foi a esse lugar. E aí, chegando, nós outros vamos agora, ele viu, aqui diz, quando Jesus chegou naquele lugar, havia esse homem há 38 anos enfermo. O que lhe parece? 38 anos enfermo, dentro de um lugar, onde, a porta do lugar, se você for a ver, se você buscar na história, os historiadores, gente, estas pessoas existem para nos ajudar, nos auxiliar a entender o porquê das coisas. Você, obreiro, tem que ir hasta as pessoas que conhecem a palavra, para que você sepa e entenda e tenha um entendimento completo daquilo que você está lendo. Você não pode simplesmente pensar que alguém que está falando ou predicando
É aquilo mesmo, não pode, você tem que buscar. Então, acá, os historiadores dizem que aquele lugar que se chama Tanque de Betesda, ele tinha várias portas, incluso, lá, ele disse assim, ó, perto da porta de las ovejas. Que, solo para dar una referencia, que eso quedaba en el templo. Isso que eu já ia dizer. Isso se quedava dentro de um templo. O sea que era un lugar, una forma de decir, ¿no? Era un lugar que era en el templo, solo que era un lugar tipo como aislado. Exatamente. Porque no era, digamos, la parte del templo donde estaba, en fin, el Santo de los Santos, donde estaba toda la parte linda, no. Não. Era un rincón donde estaban todas esas personas que eran excluidas. Excluídas. Elas estavam aí. Eles sabiam. Os sacerdotes sabiam que existia essa gente. Os escribas, os fariseus, aqueles estudiosos da palavra, eles sabiam que essa gente estava aí. Pero para eles era cômodo que essa gente estivesse aí. Era cômodo que houvera um tanque aí. E o mito que eles criaram de que um ángel iba allá e iba sacudir el água. Sabe por quê? Porque os sacerdotes estavam cegos. Eles não tinham nada para dar mais, porque eles corromperam a palavra de la verdade. Eles corromperam a palavra de Deus, porque Deus levantou de la tribo de Levi Arão para que todos os que são descendência de Arão foram levitas e servissem no templo. Conforme foi passando o tempo, os sacerdotes se adonharam da palavra de Deus. Então, eles eram a verdade, eles diziam a verdade, eles sabiam a verdade. Então, todo caminhava conforme o que eles diziam, o que eles determinavam. ¿Entiende? Hasta ellos incluían un ejemplo, decía que sábado no se podía hacer tal cosa, no se podía llevar peso, no podía trabajar. Ellos eran los que establecían a veces, la persona no puede llevar más de, un ejemplo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Ellos determinaban cosas, ya no era más ley, era las propias costumbres de hombres. Ellos. Não era mais a palavra de Deus, era costume de homens. Então, eles passaram a poner sobre os ombros da gente, das pessoas, um peso que as pessoas simplesmente não podiam carregar. Não dava, era muito pesado. E vê se no bar, vê os se não casa com oi, vê, tira os assim, saque os suas próprias conclusões. Você não precisa comer de nossa boca. Você pode sacar suas conclusões. A Bíblia disse isso. Então, acá, os homens, os sacerdotes, se adonharam da palavra. Então, esta gente que estava aí enferma, eles necessitavam da palavra para liberar-se daquela situação, daquele flagelo, daquela humilhação. A palavra de Deus que os sacerdotes tinham naquela época liberaria estas pessoas desta condição, pero não. Por quê? Porque já eram homens totalmente corrompidos. Já não serviam mais a Deus, mas a seus interesses. Então, eles deixaram esta gente a um lado, puseram a um lado e criaram um mito na história de que um anjo, de cada tanto, um anjo barrava aí e movia as águas. Então, o primeiro que se lançava dentro era curado. E os demais quedavam-se aí. E passou com este homem, 38 anos, esperando a bendição. 38 anos esperando que um anjo barrara ali. Mas, pero eu lhe pergunto, se a pessoa não pode caminhar, de que maneira ela chega hasta a água? Quem vai levar? No, y otra cosa, ¿no? Ahí nosotros vemos que el milagro, supuestamente, ¿no? El milagro que el ángel hacía estaba limitado a la persona, primero estaba limitado a una sola persona. Uma sola persona. El primeiro que se lançava. Ya había acepción de personas. Já tinha acepção dos demais. Era el primero que llegaba, o sea que era ya por mérito. Isso. O sea, el primero que llegaba, el primero que tocaba el agua era curado. Ya Isso. partiendo de ese punto ya no tiene, digamos... Já não era por graça, não era por fé, era por mérito. Era tipo, llegué primero yo, soy el que arrebata como dicen, arrebata la bendición. Isso. Y el resto, digamos,
que se arreglen, que esperen de vuelta, y las personas vivían en una constante esperanza, en realidad, según lo que dicen, ¿no? Que no, como vos dijiste, ¿no? Primero que era un mito, que nunca aconteció, o sea, que nunca tuvo, en ese lugar nunca tuvo una cura. Nunca. Porque como estaba repitiendo, ¿no? Los ángeles, no hay una referencia en la palabra de Dios que un ángel haya curado a alguien. No tem. No hay una referencia. Entonces, este mito foi passado para aquelas pessoas, por quê? Porque eram pessoas que necessitavam da prédica. Pero a prédica da palavra só pode ser dada por alguém que tenha a Deus adentro suyo, esteja servindo a Deus. Aquelas pessoas, aqueles homens daquela época, eles já não serviam a Deus, eles serviam a eles mesmos. Eles serviam a eles, a seu umbigo, a seu ventre. Deus já tinha salido de cena, ó. O primeiro a sair do grupo foi Deus, não? Então, eles se adonharam das pessoas. Então, eles trabalhavam com as pessoas da maneira como queriam. Queridos, não é o mesmo que passa hoje? Você nunca se sentiu usado? Eu sim. Então, acá chegou quem? Para acabar com a doçura. Né? Não tinha aí na Argentina, tinha que eu sempre me gostou muito, como era? Comercial. Um comercial que dizia cortar com a doçura. Não? Então, se Jesus chegou para dar um corte na doçura. E aí, acá nós outros vamos a partir deste homem de 38 anos, para que eles entendam, então. Entonces, recuerden que estamos en el libro de Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 5, ¿no? El versículo 5 ya lo leímos, vamos a repetirlo, dice así: y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó si él quería ser sano. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Peraí. Olha isso! Quantas vezes você, obreira, quantas vezes você, porque você é honesto, você é sincero, você foi sincero em sua fé, e se você todavia é obreiro, você é honesto, você é sincero em sua fé. Quantas vezes você não isso um propósito, com toda a sua fé, com toda sua devoção, você se separou, você isso ajuno de Daniel, que é outra coisa que nós vamos falar aqui, que não tem nada a ver, Daniel não isso ajuno de palavra, pero bueno, você isso ajuno, você se separou, você não hablou nadie, você não saiu, você isso, você aquilo, você vigilou, tal. E você isso, aquilo e propósito. Pero quando Deus de-te por misericórdia, por graça, porque Ele é bueno em todo o tempo, Ele não necessita de nada para dar nada a nadie. Quando Deus se aproximou de você e lhe perguntou: o que queres? Você não estava preparado para receber a bendição. E você hizo qualquer coisa. E passou a bendição. Ia passar o mesmo com este cego. Com este senhor que estava aqui há 38 anos. Jesus estava falando com ele, era Deus na terra. E perguntou a ele o que ele queria. Se ele queria ficar sano, se ele queria ser curado, livre daquela praga. E ele disse: não tenho nada que me pueda levar hasta el tanque. Você não crê. Você não crê. Uma vez que você ouviu uma palavra na rádio, na tele, você ouviu uma palavra de um familiar tuyo que é de outra denominação, você ouviu uma palavra de sua madre, de seu padre, de seu irmão que não é da denominação que você congrega, e você não creu, pero era Deus perguntando a você: que queres? É assim que você tem que fazer, mas você não creu, você perdeu a bendição. E aí os anos foram passando para você dentro da denominação. Por quê? Porque dentro da denominação diz
que solamente naquele tanque, naquelas águas, hay salvación, hay cura. hay salvación, hay cura y liberación. Y es mentira. Es un mito. É mito. El mismo mito que os sacerdotes de aquella época criaram para não se hacer cargo de aquella gente. Es un mito. Claro, ¿no? Las personas estaban en un rincón del templo. Claro. Las personas estaban ahí, no se movían porque estaban esperando una constante esperanza de que el ángel va a descer, el ángel va a bajar, va a tocar el agua, y las personas con todo eso, con todo ese mito, ese paralítico estuvo ahí. 38 allí, dice, estuvo allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, la persona, ¿cuánto tiempo? ¿Sabe que es 38 años una persona enferma? Si nosotros vemos ahí, la persona estuvo a 38 años, calculamos que la persona que fue, no nació enferma. La persona estaba, hacía 38, enferma, ¿no? ¿Qué podía tener? 58 años más o menos. Sí. Algo así, 50 y pico de años tenía. Estaba ahí tirado ahí para morir. Entonces, assim como outros murieron esperando. Entonces, acá, gente, só nesse pedacito acá, creio que você pode entender que você passou tanto tempo dentro de uma instituição, porque eu prego para pessoas que saíram da instituição. Não prego para a gente que está dentro da instituição e crê que está bem. Se você está bem, Jesus não vino para você. Isso não é para você. Se você está dentro da denominação e você disse assim, eu estou bem. Bueno, quédate aí. Não é para você que eu tenho que falar. Eu estou acá com a voz clamando no deserto, hablando para aqueles que saíram e todavia não encontraram um caminho, ou que saíram e adentro sujo todavia tem um questionamento. É para você que nós outros estamos falando. Em nossa vida, Deus pediu para que nós outros habláramos com você, os obreiros, que eu chamo de obreiro, porque a unção está sobre sua cabeça, a minha está sobre a minha. Aí disse assim, teve uma pessoa que me disse assim, pero, que é um obreiro? Que é um obreiro? Não, um obreiro é exatamente o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Não estou trabalhando? Sou obreira. Um obreiro dentro da instituição em onde nós outros estivemos é palo para toda obra. Nós outros lavamos, nós outros limpiamos, nós outros atendíamos, nós outros somos recepcionistas, nós outros oramos nas pessoas, nós outros curamos as pessoas em nome de Jesus, nós outros expelimos demônios em nome de Jesus, nós outros servindo no altar, nós outros somos membros, não? Antigamente, um obreiro e na Universal, principalmente, que é onde nós outros saímos, não? Um obreiro dentro da Universal tinha valor. Nós outros tínhamos valor. O valor de nós outros era que nós outros éramos chamados sacerdócio real. De 2000 para cá, do ano de 2000 para cá, então começou toda uma desconstrução de nossa identidade. De maneira que muitos de meus irmãos não entenderam. Não entenderam. E isso foi desconstruindo, hasta o dia que chegou de falar que nós outros éramos um membro melhorado. Você entende isso? Um membro melhorado, curando, expulsando demônios, servindo delante do altar. Você entende essas coisas? Sem poder fazer as coisas normalmente que toda a gente faz todos os dias, tendo que se guardar como a um pastor. Você entende um membro melhorado? Eu não entendo, nunca entendi, pero tampouco questionava, porque estava cega também, como este que estava cá, entendeu? Esperando que um anjo fuera adelante mío para ser aquilo que eu tinha que fazer. Porque diziam, 2020 e pico será um ano de sua vitória. Tá ligado? Vai arrebentar.
2020, el año de la 2020, fuerza. el año de la fuerza. 2021, el año de la bendición. 2022, el Quer dizer, año. Y es una constante, como acontecía con esta gente, una constante esperanza que ese año va a ser mejor. Y la persona, bueno, a diferencia, ¿no? Que acá vemos, en realidad las personas no es que no hacían nada, sino que estaban esperando. Y acontece que la persona está esperando también de la persona en las diferentes denominaciones, la persona hace voto, la persona hace propósito, la persona hace, como dicen, cadenas, va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, está martes, esperando que miércoles, o ángel mova as va águas. 2, 3, 4 reuniones, a veces 4 reuniones de domingo, participa y la bendición en la vida de ella no llega ese cambio que para el Señor Jesús es así, como ahora vamos a ver cuando se desarrolle la historia. Você vê que del acá a milagro. primeira coisa que Jesus perguntou a ele: querer ser sano? Quer dizer, o homem estava 38 anos aí delante da porta da igreja. Estava dentro da igreja, pero em um concito, para que os demais não tiveram contato com ele, porque ele estava enfermo, entende? Agora você vê, não, deixa para lá. Ele estava aí. E Jesus, a primeira coisa que perguntou a ele: querer ser sano? E ele respondeu, não, que não havia nadie que pudera, tinha nadie ali que pudera tirar ele dentro das águas quando o ángel movera as águas. Não tinha nadie. Bueno, vamos. Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En otras versiones dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Glorioso, Señor, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Glorioso. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla o su lecho, dependiendo de la versión, y echó a andar, o sea, anduvo, se fue. E aquele dia era sábado. El día sábado, exactamente. Para que Jesus hizo isso? Primero para mostrar que, bueno, que Él es Dios, que Él era Dios, y que no había imposibles para Él. Y segundo, que independientemente, digamos, Jesús está más allá de religión, más allá de legalismo, más allá de doctrina, más allá de mandamientos humanos. La ley decía que nadie podía hacer nada No sábado. en sábado, pero Jesús es Dios, Jesús. O sábado não foi hecho. Exactamente. Jesus não foi hecho para o sábado. O sábado foi hecho para Jesucristo. Y Dios ¿no? está mucho más allá de un día sábado, Claro. domingo. Él creó todo, ¿no? Ele criou todos. Você vê aqui sabe, o senhorio, a grandeza, o poder, a majestade, a graça de Jesus Cristo, quando ele diz, levanta, toma teu leito y camina. No, y otra cosa, ¿qué hizo ese paralítico? El paralítico es un voto. El paralítico acá hizo un sacrificio. El paralítico acá tal vez era diezmista. El paralítico seguramente iba martes. De lunes a lunes. Martes iba a la corriente y iba al casos imposibles, ¿no? Imposibles. O sea, él fue alcanzado. Acá vemos un ejemplo de gracia, de la persona sin merecer, la persona recibir la cura, el milagro en la vida de ella. Pura gracia. Porque Dios es bueno, gente. Obreros, Dios es bueno. Mas mesmo, eu não tenho muitas palavras, sabe? Aí Matias me ajuda. Por exemplo, Deus, mesmo Deus sendo grandioso e todo o poder emanar dele, de forma que ele está cá com nós outros, acá em Brasília, e você está aí a 3.000 quilômetros, a 4.000, do outro lado do continente, pero Deus está aí também. Por quê? Porque todo o poder está em Ele. E
se quando nós outros, obreiros, nós outros nos ponemos a compreender, a estudar, a meditar na palavra de Deus, ele se deixa encontrar, ele deixa que nós outros sigamos por ele caminho hasta encontrar a ele, hasta saber quem ele é em realidade. Na outra live, eu lhe dije que tem gente falando de Deus como se Deus fora um colega, um amiguito, sei lá, alguém que, sabe? Não, gente. Deus, a Bíblia disse que hoje até nós outros estávamos discutindo, assim, tipo, falando, não? Sobre isso, que os demônios temblam quando ouvem a Deus. Eles temblam de medo. Imagine-se você o que é Deus. Imagine-se você como você está falando com Deus. Como você tem tratado a sua vida espiritual. Porque acá tratamos de vida espiritual. Como você tem tratado da sua vida espiritual para com Deus? Como você tem falado com Ele? Você habla com Ele acá? Você habla acá? Você habla acá? Você habla com seus hechos? Nós outros não sabemos. Nós outros sabemos de nós outros. E somos falhos. E Ele sabe que nós outros somos falhos. Aún assim, Ele não se preocupa com isso. Ele não está preocupado com nossas falhas, porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele nos criou. Ele sabe hasta antes que nós outros chegamos a ser algo malo, Ele já sabe. Ele nos criou. Tamanho é este Deus, tamanho poder, tamanho é o que representa Deus. Porque se as pessoas falam de Deus, elas falam com uma coisa tão rasa, tão superficial, e deveriam falar com um pouco mais de profundidade de Deus. Porque hoje por hoje, nós outros que somos, não, Matias? Sim. Hoje por hoje, nós outros que somos desta generação e da geração passada, temos o mundo acá em nossas mãos. Então, se não há coisas tão relevantes que um pregador não pode falar. Então, os pregadores, por exemplo, há muitos pregadores que dizem assim que mulher não pode predicar. Já estou predicando, tá? Não estou nem aí, tá bom? Então, assim, aí, os predicadores deveriam falar de Deus com uma profundidade um pouco maior, para que nós outros que estamos escutando a prédica tenhamos uma dimensão maior do que é Deus. Porque a gente não teme a Deus. Pero não teme a Deus por quê? Porque os predicadores de hoje falam de Deus como se Deus fosse um coleguita, um amiguito ali. Y otra cosa, ¿no? Y si vos querés, podemos desarrollar desde el 10 hasta el 18. ¿Qué pasa? Cuando no acontece un milagro, los predicadores, ¿no? La persona naturalmente va y cuestiona, dice, pero yo estoy haciendo tal cosa, yo voy, vengo, soy fiel. Estoy en las corrientes. Y el líder, ¿no? ¿Qué dice? No, pero tal vez vos no tengas tanta fe. Tal vez vos seguramente dudaste. Sí. Tal vez vos no diste tu todo. Sí. O tal vez vos realmente no estés haciendo las cosas bien. ¿Y qué pasa ahí? Ahí, digamos, le están echando la culpa a la persona de que Dios no la bendijo porque ella, digamos... Ella hizo algo malo. Ella hizo algo malo. Y nosotros acá después del versículo 10, ¿no? Vemos que acá tiene un título, dice Jesús censurado por sanar en el día de reposo. Y aquel día era día de reposo. O sea, los propios religiosos de la época, los propios sacerdotes, escribas, fariseos, toda la cúpula de los judíos, ellos mismos estaban censurando a Jesús por haber sanado a una persona. O sea que el milagro, la vida de una persona estaba más abajo que una costumbre. Estaba condicionada, ¿no? Exactamente, porque digamos, o sea, ellos
estaban a ellos les importaba más que la persona cumpla un ritual. rito que la persona sea sanada. Y hoy está exactamente, acontece lo mismo. No digo todos, no vamos a generalizar todos, pero la gran mayoría de las denominaciones están más importadas en que la persona cumpla ritos, que esté de lunes a lunes, que sea eso, que haga eso, que haga el ayuno de Daniel y que esté 21 días como dice, sin informaciones, que la persona no, porque Navidad no es no sé qué cosa, buenas noches, Navidad no puedo festejar porque no se puede comer pan dulce, ¿no? No, porque el árbol de Navidad significa y todas cosas del hombre, cosas, doctrinas humanas, solamente doctrina humana, doctrina humana, doctrina humana, y limitan ellos mismos, limitan el poder de Dios. Porque são hipócritas em realidade. São hipócritas. Por quê? Porque não hacen aquilo que estão dizendo. Dizem para que a gente haga algo, pero eles mesmos não praticam aquilo. Por isso são chamados de falsos profetas. São chamados de falsos predicadores. Por quê? Porque impõem a la gente um peso que eles mesmos não podem carregar. Entende? Eles não podem levar. Então, são hipócritas. Aí, o que nós outros queremos dizer com o tanque de Betesda? Que primeiro e principal, que era um mito, que o ángel fazia algo. É um mito. É um mito que você vai fazer um propósito este ano e o ano que vem um ángel será enviado para que cure seu parente, para que converta tu hijo, para que ate os demônios em sua casa. Isso não passa. Não vai passar. Os demônios se atam, gente. De acá um ratito eu vou falar sobre isso, mas eu quero terminar este raciocínio com vocês. Então, empiezam aí neste ano. Não, o ano que vem vai ser o ano de sua vitória. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você isso, você aquilo outro. Pero o Senhor Jesus, si es que las iglesias, de hecho, son de Jesucristo, ¿no? Si no son, estão fadadas a cair em desgraça. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele disse para o cego, o corpo de 38 anos, paralítico, sofrendo, humilhado, se não tinha nadie para arrastar aquele homem hasta el agua, ele fazia suas necessidades em seu pantalão e ele estava sucio, ele não comia bem, ele estava aí humilhado. Jesus disse para aquele homem de 38 anos humilhado, como você, obreiro, como eu, 32 anos, esperando que a água se moviera para mim. Não moveu. Não moveu. E por conta e por causa de minha rebeldia para com Deus, meu filho faleceu. Eu tive um montão de complicações. Quase morri também. E hasta o ano passado, quando eu saí desta secta, eu tinha muitos problemas de saúde por conta de minha rebeldia para com Deus. Por isso eu estou aqui. Eu não quero que você passe pelo mesmo. Então, este Senhor estava humilhado, como você, de repente, você que todavia está dentro da denominação, você está humilhado. Seus parentes te humilham, seus filhos te humilham, teu marido te humilha. E você crê que é o diabo que está sendo. Não é o diabo. Não é isso. É Satanás, ele tem o poder de espezinhar uma pessoa que é de Deus. Sim, tem. Mas dentro de nossa casa, não. Porque é assim, obreiro. Se você não abre seus olhos hoje, que o tanque de Betesda de Ajá é o mesmo de hoje, então você vai continuar sofrendo, querido. Você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque se você conhece a Deus,
Deus abre tus ojos e tu entendimento. E você vai passar a ter uma vida normal. Uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E vai viver. E você vai começar a entender que você tem que trabalhar. E trata, você tem que bem administrar. Para que você compre tus coisas. Para que você vá ao médico. Para que você se cuide mentalmente. Para que você coma bien. Para que você coma bem. Para que você durma bem. Para ter qualidade de vida. Se você não acha essas coisas, você não tem qualidade de vida. E passa no que passou comigo. Entende? E hoje, graças a Deus, minha mente é renovada. E todos os dias Deus renova um pouco mais. E tenho paz. E pude perdonar. Pero não perdonei de la noite à la mañana. Demorou um montão. E ele sabe disso. Demorou um montão. Eu los culpava por la morte de mi hijo. Eu los culpava. E tinha bronca. Mas eu estava vestida de quê? De obreira. Eu estava super vestida de obreira. Até suspirava. Era aqui dentro de mim. Havia dentro de mim um questionamento. Por que eles não foram visitar meu filho? 32 anos servindo como escrava. E por que não foram allá orar por meu filho? Se eu creia que a oração de eles curaria meu filho. Como esse paralítico. Por que os sacerdotes não levantaram o traseiro gordo de la silla e não foram lá orar pelo enfermo, para que ele saíra de allá? Tuvo que Jesus Cristo nascer, crescer, ser bautizado por João Bautista, passar por o deserto, ser tentado 40 dias, receber o Espírito Santo, depois sair para depois ir lá e curar o homem. O sea, el hombre estaba más tiempo de lo que Jesús, o sea, porque si Jesús tenía no sé 30. cuánto, acá en qué parte del ministerio él fue. Supongamos que tenía 30. El hombre tenía 38 años que estaba ahí. Que estava aí. O sea que prácticamente estaba de cuando María era una niña. Entende? Então, eu não entendia como esse Senhor tampouco entendia, como você não entende. Como você tampouco entendia. Por que minha vida não anda? Por que não passa nada? Por que eu hago isso e não acontece nada? Por que hoje eu estou fora desta denominação e todavia não consigo liberar a minha mente? Por que não vou para adelante? Por que as coisas não saem para mim? Porque, gente, existe a cultura de que um ángel vai mover as águas. El ángel no vai mover água nenhuma. Acá dice, ¿no? Es victoria, ¿no? Dice exacto, no todo lo malo es del diablo y ni todo lo bueno es de Dios. Y abajo dice, nuestro gran problema como humano es confiar en el hombre. Y es aquello que nosotros aprendimos, ¿no? Exatamente. Vos como que estuviste ahí, podés saber que nosotros nos hicieron dependientes Exatamente. del hombre. ¿Por qué? Porque, digamos, siempre cuando pasaba algo teníamos que ir a contarle al pastor. Un ejemplo, ¿no? En las diferentes reuniones el pastor iba a orar por nosotros, supuestamente iba a ayunar, iba a hacer un propósito, iba a, no sé, a levantarse a no sé a qué hora de la mañana, iba a poner en la remera el nombre de él, la huella digital de nosotros. Y en fin, nosotros tercerizamos nuestra fe para ellos. Y como aconteció con este hombre estaba esperando un milagro que nunca acontecía. Y ese, digamos, es un simple acto de confianza, de colocar nuestra esperanza en hombres y colocarla en Dios, que hace toda la diferencia, hace el milagro realmente, digamos. Matias, você vê que aqui, ó, quando Jesus fala para ele que você quer ser curado, o que ele fala para Jesus? Mas eu não tenho ninguém que vai lá me levar. Quer dizer, o homem estava na dependência de alguém que colocasse ele lá. Não é a mesma coisa que passa na igreja. Nós estamos dependentes do pastor. E muitas são as vezes que Jesus disse assim, o que você quer que eu faça? E você escuta aquilo na sua oração. Aí você vai lá até o pastor, vai até o pastor. Pastor, mire,
me passou tal coisa. E não sei se é Deus, se não é Deus, pero eu leí acá e Deus falou comigo. Ele, pastor, por tão pouco ter vida com Deus, ele disse, pero Deus não habla com ninguém assim. No, te puedo un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros, ¿no? Lavamos ropa, ¿no? Tenemos una lavandería, lavadero de ropa. Nosotros lavábamos ropas de pastores. ¿Y cuánto no fue una, no fue dos, no fue tres veces que encontramos nombres, papelitos con nombres para oración en los bolsillos del pantalón? Encontrábamos nombres que las personas, principalmente las señoras grandes, ¿no? Agarraban, ¿qué hacían? Daban en la mano del pastor, el pastor simplemente metía en el bolsillo y después ni oraba. Isso quando não dava em nossa mão. E mandava, coloca lá para queimar. Este pedido foi hecho? Não. Acá de perguntam, não? Quando nós outros passamos a ler a Bíblia, não, eu leio a Bíblia desde que eu entendi, quando eu encontrei Jesus, quando fui curada, fui livre, não? Da depressão e desejo de suicídio, e desse suicídio e tudo isso, e mais outras coisas que eu tinha, de ordem espiritual, eu tive um amor muito grande por Jesus Cristo, porque a experiência foi muito forte para mim. Quando eu cheguei nessa igreja, havia um homem arriba do altar. Eu não sabia que era um pastor, mas tampouco sabia que ali era uma igreja. Deus me levou aí. E quando eu entrei, eu já estava cega. Eu estava como esses aqui. Eu já estava cega. Eu entrei, eu não me acordo como eu entrei. Eu me acordo que eu estava já. E quando eu abri meus olhos já dentro, eu mirei assim o altar daquele lugar, e alguém aí me amou com um amor que nadie, nem minha madre, nem meu padre, nadie havia me amado. E aquilo vinha do altar para mim, estava lá, e eu pude sentir aquele amor que me amava. Pero eu não conhecia, mas me amava. E a partir daqueles momentos ali, em que ele me perdonou, que eu tive todo contato com a palavra através daquele pastor, por isso que eu digo, a igreja era uma até 2000 acá em Brasília. De 2000 para cá, se enlouqueceram e por aí trabalham para mamão e não para Deus. Bueno, então, aí eu vi que havia ali alguém que me amou e não me perguntou nada. Então, daquele momento para cá, eu tive primeiro uma paixão muito grande por Jesus Cristo. Então, eu queria conhecer. Eu tinha muita vontade de conhecer. E naquela época, os pastores incitavam a que nós outros legêssemos a Bíblia. Então, eu passei a ler a Bíblia. E antes de ir para essa igreja, eu cresci dentro de uma igreja católica, apostólica, romana. Ia já dentro, eu sempre tive contato com a palavra de Deus, mas não leia a Bíblia, né? Só os evangelhos. Quando eu comecei a ler, foi aí. Eu tinha 18 anos, quando eu cheguei na igreja, e de aí para cá, eu comecei a ler. E meditar, eu passei, quando eu tinha 25 anos, eu já era obreira, e eu tomava conta do grupo jovem, e eu senti a necessidade de saber para poder falar, não? Então, eu passei a meditar, porque antes eu leía, e depois eu passei a meditar. E o entendimento vindo, porque Deus assim nos dá. Se você medita, Deus dá o entendimento. Se você lê, leitura é palavra, é letra. Otra cosa, ¿no? Bueno, yo prácticamente desde que llegué, cuando me regalaban una Biblia, yo comencé a leer y me interesé, me aprofundé. Y una de las cosas que pasa también
es que muchas personas hoy en día están de pie, Sí. no por lo que ellas reciben dentro de la institución, no, sino porque ellas mismas nutrieron una comunión con Dios en la palabra, en la oración. Porque ¿qué pasa? ¿Qué te hace dentro de la institución? Hay personas y personas. Hay personas que no leen la Biblia, que solamente, digamos, ellas leen en la reunión, leen versículos o, digamos, leen libros de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque esas personas, con eso, con lo que ellas reciben, están bien. Pero mi vida, mi experiencia es la siguiente. Yo, más o menos después de no puedo convidar, después de 2, 3 años, aquello que yo escuchaba en la reunión, lo que era pasado en la reunión, a mí no me suplía. Digamos, o sea, era un alimento que, como te da el ejemplo en la palabra de Dios, ¿no? El alimento sólido y la leche. Sí. Digamos, o sea, el alimento que a mí, que salía de ahí, de lo que se predicaba, a mí no me suplía, porque era poco, a tal punto de que hubo un día miércoles que yo realmente tuve ganas de irme, porque el pastor no estaba hablando nada con nada. Y otra cosa, ella creo que no, pero yo siempre me gustaba escuchar la radio a mí, la radio. Y escuchaba a otros, en tiempos que no había internet, escuchaba a otros predicadores. No muchos, pero hay 2 o 3 que hasta hay uno que hasta ahora escucho, que siempre, mientras estaba en la iglesia, escuchaba, digamos, y digamos, la prédica llegaba en mí, digamos, llegaba dentro mío, esa prédica más que aquello que recibía dentro de la iglesia, porque lo que recibía en la iglesia, y el último tiempo, Simone, los últimos años realmente, la verdad, ya debería haber salido más o menos hace 10 años atrás, porque lo que en la reunión de CPO, nada que ver lo que decían, no decían nada con nada, había reuniones de política, y es eso que te hace, digamos, aquellos que son de Dios, que te hace tener la comunión con Él, a ver la palabra y la oración, porque lo que ellos pasan es nada. Porque nosotros não sabemos se em outra denominação passa o mesmo. Mas se a gente está saindo, porque Deus aí não está conseguindo falar com as pessoas. Aí você pergunta assim, não? Então, por que vocês saíram da Universal? Nós outros saímos porque eu particularmente, quando eu encontrei a verdade, que é Jesus, quando eu tive de hecho, assim, quando eu tive de hecho o conhecimento de Deus, eu tive que falar. E dentro da igreja, como obreira, você que é obreiro, você vai entender o que eu vou dizer. Você que não é, intenta, pelo menos, compreender o que eu vou falar cá. Nós outros que somos obreiros de anos, éramos obreiros de anos, somos fuimos ensinadas, nós outras obreiras, fomos ensinadas a permanecer em silêncio. E guardar-nos nosso entendimento para nós outros mesmos e para nossas orações. Resumindo, mulher não pode predicar, não pode falar, não pode ter, não pode esboçar, se pode dizer assim, não pode dizer o que pensa, não pode imponer algo que pensa, porque a nós outras não fora dado autoridade para ensinar. Compreende? Hasta certo ponto, eu concordo. Pero todavia não encontrei na palavra nenhum momento em que Deus disse que mulher não é para ensinar. E no Velho Testamento. E no Novo Testamento, eu busquei saber se Jesus Cristo, ao haver hablado algo ou dito algo para as mulheres, que deixara entender que
eles não poderiam predicar. E não havia nada. Eu não saí da igreja por rebeldia, e nem por pecado. Eu não saí da igreja porque a igreja é esto, é aquilo, aquilo outro. Eu não sabia que a igreja tinha tantas denúncias. Eu não sabia. Tal era a... Então, minha vida era a igreja era minha vida. Eu não tinha vida fora da igreja. Eu não sabia o que era viver fora da igreja. Eu não sabia o que passava no mundo. Eu sabia o que passava dentro da igreja. Eu não entendia a gente lá fora, porque minha vida era a igreja. Os pastores, os irmãos obreiros que estavam aí, o trabalho e todas essas coisas que você já sabe. Então, a mente nossa é a igreja, é o altar. Então, quando eu comecei a meditar na palavra, Deus começou a me mostrar muitas coisas. Deus começou a me dizer muitas coisas. E a primeira é que o tanque de Betesda era um mito. Era um mito do ángel. Eu já sabia há um montão de tempo que era um mito. E quando isso começou para mim, eu comecei a tratar as pessoas de uma maneira diferenciada, diferente. Era distinta a maneira como eu orientava uma pessoa na igreja e os demais obreiros. Então, eu comecei a ter muitos problemas já dentro. Eu tive muitos problemas com os pastores, com as senhoras. Eu tive muitos problemas com regionais. Houve um pastor que me ameaçou. Houve um pastor que disse: eu tenho poder de fazer isso com você. E eu lhe disse, dentro da palavra, porque eu já estudava a palavra: você não tem poder nenhum sobre mim. Se do alto não te foi dado, falei para ele. E ele partiu para me bater, ele ia me golpear naquele dia. E eu estava dentro da igreja. Eu estava dentro de uma sala. E ele vindo com toda a sua fúria. E um auxiliar atravessou adiante dele e adiante mim e disse: não, você não vai fazer isso com ela. E ele recuou. Pero aquele dia eu ia como fala apanhar? A ser golpeada. Aquele dia eu ia ser golpeada por causa da palavra. Pero eu já tinha a palavra, porque eu já estava meditando sobre isso. No, pero es algo, ¿no? Para entender. No es que era eso en la calle, Não, era dentro de la iglesia, Dentro de la iglesia. dentro de la propia iglesia y un propio pastor de la iglesia. o pastor mimo, o pastor titular. Bueno, e aí passou esse episódio, muitos outros passaram, e eu meditando na palavra. Então, quando eu ia orientar uma pessoa, eu já não orientava a pessoa: a senhora tem que vir no jueves, senhora, para orar por sua vida sentimental, por sua família. Senhora, você tem que vir lunes para orar por sua vida financeira, econômica. Não, eu agarrava a Bíblia, porque eu já tinha a palavra, eu sabia já o que eu tinha que dizer. E o Espírito Santo me inspirava. Então, eu passei a ser perseguida dentro da instituição. Eu já não servia para a instituição. Então, eu passei a quedar-me aí. Então, foram cerceando, tirando isso, sacando aquilo. Me sacaram do grupo jovem, me sacaram da evangelização, me sacaram daqui, me sacaram dali, a ponto de um dia, já na iglesita, já de Mateira, em onde nós outros éramos obreiros aí, né, no caso, vindo na ordem do templo para já, mire usted, que sujou, viram na ordem do templo, que não era para que eu fizesse nada, não era para que eu colocara a mão em nada, não era para eu fazer nada, não era para que eu hablara, não era para que eu evangelizara, não era para levar ônibus com a gente, não era para levar auto com a gente, não era para ser absolutamente nada. E o pastor me chamou e me disse: mire, senhora, a ordem vindo do templo, já vino a ordem, que não é para deixar que você haga nada. Eu não havia pecado, eu não havia hecho nada. Eu estava trabalhando, eu ia na casa da gente, eu
atendia a gente na casa, eu orava pelas pessoas e as pessoas iam já na igreja No, e diziam assim, pastor, la pastora está já. y otra cosa, ¿no? Hay algo que ella siempre aclara, dice, yo no... Cuando nosotros decimos, cuando ella dice, o yo puedo decir, no pequé, estamos, digamos, colocando, digamos, aclarando, ¿no? Porque pecar en realidad todo el mundo peca. Pero digamos, no es que la persona está en pecado, que hizo, qué sé yo, Saludos. que saluda a Rita. Franco. Ya está hace tiempo así. Aclaró que la persona está, digamos, haciendo, obedeciendo la palabra de Dios. A diferencia de, o exactamente algo grave, a diferencia de otros que toman bebida, en fin, que tiene una vida que no Não condice. condiz. No vamos a entrar en esa Não cuestión. condiz. Pero digamos, o sea, nosotros lo aclaramos por eso mismo, digamos, la persona está obedeciendo y la persona está haciendo lo que está escrito, pero aún así la persona es censurada dentro de la propia institución Entende? que dice una cosa, pero hace otra, que manda supuestamente que la persona tiene que obedecer, que supuestamente la principal, la única doctrina de la iglesia, de la denominación, es la Biblia, es la fuente de toda inspiración, pero cuando vamos a colocar en práctica, Não pode. digamos, no podemos aplicar la Biblia. Compreende? Então, assim, por isso que nós estamos falando do tanque de Betesda. É por isso. Por isso que você agora entende por que hoje eu tenho a necessidade de estar aqui e não allá. Allá, meu tempo se cerrou. Acabou. É como que não tem mais nada para mim já. Já não tenho mais o que fazer aí. Um dia, eu estava já parada delante do altar e o Espírito Santo me dizendo, já não teneis nada que fazer aqui. Não teneis nada para vós aqui. E eu fui falar com o pastor, não, porque você vai ser a casa de oração, pero pastor, eu já hice casa de oração, não é isso. Não, obreira, que disse aí, tal, que dei mais um mês. Volví a hablar con él. No, y él dijo que iba, no, bueno, está, que Dios bendiga a él, ¿no? Pero nosotros vemos como digamos, como contraría lo que él propio dijo, que te iba a dar una casa de oración, iba a dar un núcleo, no sé qué, nunca dio nada, no sé por qué, si realmente, yo creo que aparte no tuvo orden, digamos, no lo dejaron. Entonces, assim, gente, quero que você entenda, na meditação na palavra, não vai ser de você, de la noite a la mañana, uma pessoa entendida de Deus. Não é assim. Você vai começar a ler, e Deus, Ele primeiro vai mirar se você tem perseverança naquilo que você está sendo. Luego, quando você começar a meditar, porque a meditação é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui. Semana passada, no domingo, nós outros falamos sobre Juízes 19, ¿te acuerdas? Pero nós outros não falamos todo o capítulo, nós outros falamos um trechito e aí conversamos sobre. Tanto que você deve, todavia, se acordar do que foi falado. Então, isso é meditar. Se você não faz isso, você só tem a letra. Pero o Espírito Santo não vai conseguir te dar o entendimento. Porque isso tenéis que pedir. Pero como você vai pedir se você não para analisar o texto? Tem que analisar o texto. Que é o tanque de Betesda? Por que habla do tanque de Betesda? Que era o tanque? Onde estava? Por quê? Como? Por que Jesus foi no tanque de Betesda, não foi nos outros tanques? No, y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque tal vez, vos lo leíste muchas veces, ¿no? Esto. Sí. Nosotros, yo por lo menos lo leí esto, hasta hay una canción que dice, no, ¿cómo es? Move as águas, Senhor. Bueno, que dice, move as aguas, vos mergulhame, libertad, no pasa así, no. Pues, tipo, o sea que la canción no tiene nada que ver tampoco. ¿Por qué? Porque un ejemplo, ¿no? ¿Cómo aplicaría un ejemplo? ¿Cómo aplicaría? La persona agarra, el líder, el pastor, ¿qué hace? El pastor agarra, dice la curación del paralítico, bueno, lee también, lo va a leer, solo que no, vamos a hacer el mover de las aguas, vamos a hacer. Va a agarrar, colocar una pileta y la persona va a colocar el nombre ahí y va a mover las aguas. Y ahí la persona está, digamos,
haciendo otra cosa de lo que está contrario de lo que está escrito, porque tiene una interpretación, digamos, esta palabra. Todo tiene un porqué, toda la Biblia tiene un porqué. Y ahora, ¿no? Que vivimos en tiempo de internet, que la información está en la palma de nuestra mano. Usted, cuando uno lee la Biblia, uno puede, digamos, lo que no entiende, va y busca. Bueno, Bethesda. ¿Dónde era? ¿Qué era el tanque Bethesda? Ahí la persona puede anotar en un papel, puede anotar el tanque Bethesda para poder tener la comprensión correcta de aquello que está escrito. Entendeu? Então, assim, a meditação, obreiros, é o que nos traz vida, é o que nos traz sabedoria, força, é o que nos traz o avivamento do Espírito Santo. Ele, avivamento do Espírito Santo, não vem por lo muito. Oh, vem Espírito Santo, tem gente que levanta a mão, vem Espírito Santo, como se ele fora sordo. É porque a pessoa já está tão lejos da verdade que já necessita gritar. Pero ele está aí. Não entra. Nunca vai entrar. Porque o Espírito Santo necessita de testemunhas de Jesus Cristo na terra. Pero que testemunha é esta que não conhece o que está adelante dela. Se o homem este conhecer a Jesus Cristo, no momento em que ele, mire que ele estava dentro do templo. Ele estava dentro do templo. Betesda era um tanque e o tanque estava dentro do templo. Se chamava Casa de Misericórdia. Era um templo, era uma igreja. Ele estava dentro da igreja. Pero ele não conhecia Jesus. Não sabia quem era. E quando Jesus chegou a agir, Jesus disse, querer ser sanado? E ele disse, não tenho a nadie que me coloque lá no tanque. Quer dizer, ele não conheceu Jesus. Entende? Quantos de nós outros não conhecíamos Jesus Cristo? Estávamos dentro da igreja, supostamente, buscando a Deus todos os domingos, todos os miércoles e dos hijos de Deus. Que hijo de Deus que não lê a Bíblia? Que hijo de Deus que não medita na palavra? Que hijo de Deus que não busca a Deus para conhecer a Ele em sua essência, em sua verdadeira essência? Porque Deus não é um coleguita, Deus não é um amiguito, Deus é Deus. Que hijo de Deus é este? No, y otra cosa, ¿no? Antiguamente, ¿no? Hace algunos bastantes años atrás, el propio pastor tenía autonomía para él orar, pedir dirección a Dios y que Dios le dé una palabra para poder pasar un día miércoles, un domingo. Hoy en día no existe más eso. El pastor se transformó en un loro que repita aquellos que es mandado. Aquellos que son de la denominación saben que es enviado por email, ahora calculo yo que debe ser por WhatsApp o Telegram. Un esqueleto se llama. Ellos dicen el esqueleto de la reunión, donde le dicen qué es lo que tienen que leer y el entendimiento según el líder. Un esqueleto de la reunión. O sea, el pastor ya no tiene más, digamos, no tiene autonomía y un ejemplo, Dios habló con él no puede pasar la palabra que Dios le mostró o que Dios le reveló. Ele tem que falar aquilo que o líder mandou que ele hablara. Não estou cá defendendo o pastor, não, porque tem muito pastor que acha porque ele gosta e assim, é de má índole e ele não ajuda a gente a chegar hasta Jesus Cristo. Pero sim, há pastores allá que nós outros sabemos que são pastores que têm boa índole e que têm vontade de predicar. Exatamente. Eu digo a você, pastor, salga de aí. Nadie vai permitir que você diga a verdade à gente. Porque o dia que você falar a verdade à gente, ele vai levantar de la silla, vai levantar do estado de paralisia, vai tomar o leito e de ahí. La mayoría no son, la mayoría son cómplices. Hay algunas víctimas, pero yo creo que son hay más cómplices que víctimas, porque si nosotros que éramos simples mortales dentro de la institución y digamos, si nosotros nos dimos cuenta, la verdad que, digamos, ellos mucho más que ven. Los testimonios que pasan por la TV son ficticios. En realidad, bueno. Acá,
Você que chegou agora, mas está... não sei mas tu está- nome, mas está querido. seco. Pero você que chegou agora, nós outros estamos lendo o livro de Juan, no capítulo 5, que habla do tanque de Betesda, que se quedava dentro, o tanque era um tanque mesmo, que se quedava dentro de uma igreja, já no templo de Jesus Cristo. No, Jesucristo en el tiempo. Lá no tempo de Jesus Cristo, na época de Jesus, havia já uma igreja em onde tinha um tanque mesmo de Ese água. es el propio templo. No templo. En el templo, E dentro deste lugar havia muitos cojos, paralíticos enfermos. e enfermos que esperavam o anjo mover as águas para que eles pudessem saltar dentro, não, e serem curados. Bueno, Sobre los testimonios. aí foi os testemunhos que você nos perguntou. São fictícios os testemunhos? Alguns testemunhos não expressam a verdade. Toda a verdade. Por quê? Porque se eu fui... Porque é assim, querido, ó, nós outros fomos curados por uma oração, não? E Deus nos deu a graça de sermos curados. Bueno, qual é o seu testemunho, obreiro? No, yo tenía un ejemplo, ¿no? La Não, persona... diga-lo tuyo, qual é o seu testemunho? No, el mío es que tenía ataque de pánico. Bueno, aí, quando você foi curado mesmo? Ó, então faz assim, ó, não tem problema, você vai lá, você vai dizer assim, ó, eu hice lá, tá na campanha de Gideon. Você não foi curado na campanha de Gideon, você foi curado porque você hizo uma oração durante a reunião e Deus, por la graça, te curou. Pero, você vai ser assim, obreiro, ó, você vai chegar já, você falar, ó, eu cheguei na igreja, tal, e eu tinha isso, mas quando eu hice a campanha tal, Deus me bendeciu. O cuando tomé el agua. Exatamente. Ou quando você tomou a água, Deus te bendeciu. O con el aceite también hay testimonio, ¿no? É de todo mentira? Não, pero não é de todo a verdade. Porque não foi aquilo que aconteceu na verdade. La persona fue curada, primero por la gracia de Dios. Exato. Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue curada. Segundo, que la persona ni sabe cuándo fue curada, pero al transcurrir, digamos, ella... Exatamente, Vi. Exatamente isso. Nos ensinam a mentir o testemunho, aumentar ou diminuir. Nos ensinam. E nós outros lo hacemos aquilo pensando que estamos ajudando a outras pessoas. Não é que não passou, entende, senhor? Você que perguntou. Não é que não passou. Passou algo na vida daquela pessoa. Pero quando ela chega delante de uma televisão, em vez dela dizer a verdade como é, não, ela é levada a dizer outra coisa. Exactamente, un ejemplo, así resumiendo. Quien curó a ella fue Jesús. Exatamente. Pero ella, digamos, pasa a decir que quien curó fue el agua consagrada. Exato. Un ejemplo, quien curó fue Jesús. La persona confió, creyó en una palabra, ¿fue curada? No. Quien la curó fue el aceite, el aceite de Israel. Quien curó fue el baño de la descarga. Quien curó fue el manto de Jesús. Que se quede claro que a pessoa recebeu un milagro. Pero quando ela vai falar segundo o propósito do momento. E ela vai dizer que ela recebeu aquele milagre por causa de aquele propósito. Pero não foi assim. Não foi assim. Por isso que muitas pessoas que dão testemunho na igreja, elas acabam com suas vidas. Se você for buscar aquela mesma pessoa que deu testemunho, e você vai encontrar aquela pessoa, você vai ver que ela está cheia de problemas. Por quê? Porque ela mente. E crê que aquela mentira não vai ter efeito sobre nadie. Vai sim, vai ter efeito sobre ela e a família dela. Compreendeu? Então, assim, respondendo sua pergunta. E agora aqui, vamos terminar com o tanque de Betesda, porque nós outros temos outras coisas para dizer a vocês, não? Ele vai hasta o capítulo 18, tá?
Vai até o capítulo 18. Versículo. No versículo 18. Pero, o que nós outros queremos descer para ter com o tanque de Betesda, gente, é exatamente isso. O tanque de Betesda hoje representa todas as congregações que existem no mundo afora, pero que seus dirigentes, seus líderes, não todos, não generalizando a classe, pero a maioria está perdida, vendida ou está cega. Não querem mais cuidar da gente. Não querem dar sua vida por las ovelhas. Há ovelhas que estão sucias, há ovelhas que estão perdidas, há outras que estão cojas, há outras que estão paralíticas, há ovelhas que estão gritando por socorro, pero o pastor, o bispo, o presbítero, o reverendo, ele empurra para o obreiro. Obreiro, cuida dessa pessoa, tá? Mas Deus não deu para o obreiro aquela incumbência. Deus deu para o pastor. Deus deu para o pastor. Então, Deus vai cobrar do pastor. Em onde estão as ovelhas? E hoje nós outros estamos aqui porque nós outros cuidamos de um rebanho de ovelhas que deixaram o redil e saíram. Estão cojas, estão paralíticas, estão cegas, estão perdidas no mundo. E precisam ser encontradas. E nós outros estamos aqui para isso. Obreiro, você que um dia foi obreiro, e hoje você está fora de uma denominação, você está magoado, você que está cá em Brasília, você está magoado. Você que está aí, você está lastimado. Teu coração está roto. Está decepcionado. Está decepcionada. Você perdeu todo o que tinha e hoje você mira para atrás e diz: eu tenho tantos anos e não tenho nada. Você está totalmente decepcionado. Pero, bueno, eu lhe compreendo, nós te compreendemos e Deus muito mais. Pero que tem Jesus com isto? Não foi Ele que hizo essas coisas com você. Ele continua sendo aquele amor primeiro que você encontrou quando você chegou na igreja. Ele continua com o mesmo amor. Em Jesus Cristo não existe dolo. Ele não é impuro. Ele não tem mau caráter. Ele não tem mala índole. Jesus não nos engana. Jesus não tem isto em ele. Jesus é puro. É um Deus amoroso que dá se nós outros pedimos, que se mostra se você buscar na palavra. Ele quer te dar dádivas. Te acordar daquele pedido que você hizo tantas vezes e você não conseguiu? Então, Ele quer dar. Se você buscar na palavra, busque na palavra, você vai encontrar Jesus Cristo na palavra. Deus vai se mostrar para os teus. Você vai ver que Deus não é esse amiguito. Você vai deixar de ter medo. Você não vai ter nem medo. Que só você pensa assim, não, que coragem que tem os dois de falar da igreja. Nós outros nem sabemos o que é isso. Sabe por quê? Porque quando encontramos a Deus e sabemos quem Ele é, nós outros nos quedamos assim, eu tenho que fazer. Não é que se eu quero assim. Não, nós outros temos que fazer o que estamos fazendo, porque Ele quer assim. Porque é Deus. Ele não pede, manda. Então, se nós outros temos que fazer. E aí entendemos a questão de Elias, de Eliseu e de tantos outros que deixaram todo para servir a Deus. Porque Ele é um Deus justo. Então, obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele Maestro está volvendo, está chegando. Não é que está volvendo como você escutava, que Ele estava chegando, que estava volvendo. Não. Está chegando. As señales anunciam sua chegada. Mire para o mundo, mas com os olhos da Bíblia. E você vai ver que Ele está mais cercano hoje do que quando você entrou na igreja a primeira vez, em contato com a palavra.
Você vai se quedar, amado. Você vai se quedar, amada. Não permita que seu lugar na mesa seja tomado por outra pessoa. O lugar sujo, todavia, continua. Jesus disse que ia ser casa para nós outros. Você tem a casa. Hermanos, vocês têm casa. Porque Deus um dia sacou você de onde você estava. Ele poderia ter sacado outras pessoas, mas ele sacou você, sacou Joel. Então, você tem casa. Não permita que Satanás minta para você. Ah, imagina, eu já me acostei com esse, eu já me acostei com aquele, você que é homem. Ah, em minha necessidade, homem, eu já tive uns montão de mulheres e eu já roubei, eu já matei, eu já enganei, eu já isso, eu já aquilo, não tem mais maneira para mim. Mentira, claro que tem. Tem, se você quer, você tem que querer. Então, arrepende-te. Volva à prática das obras de Deus. Arrepende-te. Busque uma igreja em onde a palavra de Deus é predicada em sua essência, onde o pastor lê a Bíblia e viva a palavra, onde o pastor não se enriqueceu com a plata de los membros da igreja e os membros se quedaram pobres. Gente, se você não meditar na palavra, obreira, agora eu hablo com você que é obreira, que está dentro da igreja. Obreira, se você não meditar na palavra, duas coisas vai passar com você. A primeira, vai chegar um dia que você, dentro de você, você vai mirar para a igreja e você vai sentir um cansaço tão grande, mirando assim a gente, que a vontade de você de desaparecer daquele lugar. Isso é muito perigoso. E a outra coisa, obreira, se você não medita na palavra, qualquer chanta te leva. Acá disse 171, que é o Código Penal brasileiro para chantas. Para dizer que uma pessoa é chanta, a gente não disse que é chanta, disse que é 171. Então, assim, eu insto você a buscar uma igreja que seja uma igreja viva, que abre de Jesus Cristo. Aprenda de Deus. Não quero ir para uma igreja. Busque na palavra. Leia a palavra. O tanque de Betesda. Viva a palavra. Viva a palavra. O tanque de Betesda é hoje. As igrejas, as muitas igrejas. Acá em Brasil está assim, ó. Plata. Y todo es lo mismo, y todo exactamente, o sea, si uno ve la iglesia A, B, C, D, E, F, es exactamente una copia de la palomita, el corazón palomita de la misma copia. Es la misma cosa. Ahí dice, ¿puedo decir algo? Sí. Victoria, ¿no? ¿Qué dice? Ese Pablito Castillo, me parece conocido. ¿Quién es? ¿Cadê? Pablito Castillo dice, participar como convidado. Me parece conocido, no sé si. Victoria, puede decir. Creo que vi estoy medio desactualizado en los que son famosos en la influencer. Me parece que es conocido. Pablito Castillo. Me parece que vi unos videos en Facebook, algo así. Assim. Que Dios te bendiga, Pablito. Dios le bendiga mucho. Bueno, a ver si va a decir algo. Puede decir, sí. Sí, Septelo, él dijo que conoció a Jesús. ¿Qué? Sí, lo más importante es que se entienda que la iglesia es Cristo. Busquen que se revele Cristo. Exactamente, o sea. Exactamente. En realidad, digamos, el concepto de iglesia creo que está medio digamos, como que. ¿Cómo es la palabra? En realidad, iglesia somos nosotros, digamos. Está distorcido, ¿no? La iglesia son cada seguidor de Jesús, cada discípulo de Jesús. Es una iglesia, ¿no? Es la propia iglesia, aquel que vive la palabra. Hasta aquello que escuchamos, ¿no? Que la palabra, ¿no?
solamente está escrita en la palabra de Dios 3 veces. Exato. En cambio, discípulo de Jesús está Exatamente. muchísimas más veces está. O sea, nosotros debemos ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, hacer aquello que Jesús hacía, ayudar a nuestro prójimo, entenderlo, comprenderlo, colocarnos en su lugar, como el Señor Jesús tuvo misericordia de ese hombre que estuvo 38 años en un lugar esperando la cura. En el momento no es apenas todo decir, no, fe, no, sino que un ejemplo, ¿no? Tu vecino, él está necesitando, ¿no? Algo, que yo, no tiene nada para comer, no tiene nada para comer tu vecino, tu familiar, y a nosotros nos enseñaron que teníamos que darle la caña a pescar, como dicen. Simplemente da palabra y no darle un ejemplo. La persona está con hambre, darle la comida, no. Isso não é ter nem misericórdia. O sea, nosotros tenemos que hacer las dos cosas, está bien, tenemos que dar la palabra, que es lo más importante, sí, pero si tu hermano, digamos, en ese momento tiene hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no, anda, hasta está escrito en la Biblia, anda y volvé después? No, simplemente, está bien, le vamos a dar la palabra con certeza, pero también vamos a decir, no, mira, lo que yo tengo es poco, mucho, yo te puedo dar esto, pero te digo, ¿no? Cree, confía en Dios, entrega tu vida para Jesús. Digamos, no apenas la teoría, sino la práctica. Porque assim, ó, Jesus, nós outros falamos de Jesus porque temos intimidade com Jesus. Porque somos igreja de Jesus. Porque Jesus vive em nós outros. Então, se de hecho Jesus vive em você, se de hecho você tem vivido uma vida que condiz com a palavra, Jesus vive em você. Porque a palavra está em você. Você tem praticado a palavra. Então, Jesus vive em você, através da palavra. Porque não adianta falar de Jesus e não viver a palavra. E a palavra não está dentro da pessoa. Para que Jesus esteja dentro de a palavra tem que estar dentro de Porque Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez carne e andou entre nós outras. Jesus é a palavra. E a palavra, se está dentro de você, se você medita na palavra. Por isso que é tão importante, por isso que nós outros falamos isso, compreende? De você ler a Bíblia. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia, você não medita, a palavra não é escrita no seu coração, ela não está em você, você não pratica a palavra. Então, se Jesus não está em você. Por isso que eu digo que se o obreiro não ler a palavra, se ele não pratica a palavra, se não está dentro da persona não tem a Jesus. Ela não conhece a Jesus Cristo, porque ela já não tem a palavra, ela não guarda a palavra não está dentro dela. Portanto, Jesus tampouco está dentro da persona, né? Então, se a pessoa guarda a palavra e ela pratica a palavra de Jesus Cristo, que ela tenha falhas, erros e tudo isso, não? Então, Jesus está em ela. Ela é de Jesus Cristo, é seguidora de Jesus. E é uma séria candidata a receber o Espírito Santo para que ela tenha entendimento e venha a ser testemunha ocular, praticamente, da glória de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não lê, ela não medita na palavra, ela come da boca de alguém, ela não medita na palavra, não busca na palavra, não medita, não ora sobre ela, não pratica. Então, isso não tem Jesus Cristo. É simples o negócio, é muito sencillo. Oi, Nilson, tudo bem? Boa noite. Graça e paz. Ele está falando, não? Os obreiros sofrem por não conhecer a palavra. Exatamente. É isso mesmo. Ele terceiriza, né? Ele a fé, ele coloca a sua fé na palavra de palavra do homem, exatamente, num propósito, na fogueira santa. Está colocando sua fé e sua força na palavra de um homem. E ele depende, ele pensa, a pessoa pensa, né? O obreiro pensa que porque ele
escutar todo dia a palavra do Bispo Macedo, Tá bem ou com sei Deus. lá, Obreiro em Foco, sei lá, isso é Ele tá tudo bem e com nada a Deus, ver, ele não. vai arrebentar. E não tem nada que ver. Ah, não, então por que o obreiro expulsa demônio e o demônio sai? Porque em nome de Jesus o diabo tem que sair. Ah, por que ele ora na pessoa Señales seguirán los que e a creen. dor sai? Porque os sinais seguiriam Dice, aqueles señales que seguirán crescem. los que creen. No meu nome expelirão demônios e ressuscitarão mortos e curarão enfermos. É o nome de Jesus que está sendo usado. Não pode ser envergonhado. Entendeu? Então, olha, gente, a palavra de Deus é algo muito sério e tem sido levada com uma leviandade muito grande. Tem sido pregada com uma leviandade muito grande. As pessoas vão na igreja, vão atrás de espetáculo e saem de lá infladas. E durante a semana elas vão desinflando e quando chega no dia de voltar lá já não tem mais nada. Então, assim, obreiros, irmãos, irmãs, pastores, ex-pastores, gente, você que nos acompanha desde TikTok, você que está cá em Brasília, você que é obreiro, que eu sei que acompanha minhas lives, eu sei que você acompanha. Eu sei que você vai lá no YouTube para ver os vídeos. Show! Quero instigar os temes, irmãos, para que vocês leiam na palavra. A palavra de Deus é a que nos garantiza uma vida de qualidade com Jesus. Leia a Bíblia, obreira. Obreira, leia a Bíblia para que você seja uma mulher sábia. A Cristiane Cardoso não pode ser de você uma mulher sábia. Deixa eu abrir Cristiane Cardoso, sabe por quê, né? Porque é um nome público. Então, assim, acá, obreiro, ó, aprende, querido. Tem tantos predicadores, homens de Deus, Nicodemos, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, agora tem o rapaz, o Caio Modesto, depois tem o... Não, isso todo em português, não? Esse em português. Aí na Argentina, nós outros vamos buscar a saber um predicador que pueda estar à altura de vocês. Pelo tem Billy Graham, que é um predicador. Foi. Agora tem o hijo dele. Después, exactamente, Entendeu? que hay muchas prédicas traducidas em espanhol. El otro de David Wilkerson. Exato, em espanhol. Entende? Ou busque uma igreja presbiteriana em tu ciudad, ou uma igreja bautista. Hasta mismo una iglesia evangélica, pero donde, Exacto. digamos, se predique la palabra de Dios. E na semana passada teve uma senhora, obreira, não me acordo o nome dela agora, que já falou de uma igreja que está em Ciudadela. Ella sí mismo está aí. Não é? Sí. De Ciudadela, que o pastor é pastor Fabian Liendo, que eu já digo que é um bom pastor. Eu não conosco, tá? Eu escuché um pouco nomás, no llegué, lo poco que escuché está ok. Então, voy a seguir escuchando. Vá com a mente aberta, leve a Bíblia, compare o que está dizendo com a palavra, depois medite sobre ela para ver se bate, se tem a ver o que ele está falando com o que está escrito. Luego, busca saber quem é, para que nós outros não sejamos jamais enganados. Pero agora, eu sei que você não vai ser enganado, porque agora o Espírito Santo está te orientando como você deve ser. Busque a igreja. Se você não quer ir numa igreja presbiteriana, vai a uma bautista. Se não quer ir numa bautista, vai ir na igreja obreira. Senhora, coloque o nome da igreja para que nós outros sepamos qual Creo que es Centro Cristiano Ciudadela, ¿no? Centro Cristiano, é isso? Centro Cristiano Ciudadela. Si no me equivoco, ¿no? Es que está en Rivadavia, ¿no? Eso. En Rivadavia, casi llegando a Liniers. Puede ser Entende? Então, busque, gente. Busque um lugar onde você pueda congregar, encontrar Jesus Cristo na palavra. E guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Guarde a palavra. Guarda a palavra adentro suyo. Porque a palavra é o verbo. O verbo é Jesus Cristo.
E Jesus Cristo tem que estar adentro sujo e não a tu lado, e não a tu frente, e não atrás de você. Jesus Cristo deve estar adentro de nós outros, através da palavra. Por isso é tão importante a leitura da Bíblia. Ó, eu tenho acá, gente, ó, eu quero ensinar, porque estas coisas nada nos ensina, não? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tem esse papelito aí, ó. É uma coisa tão, né? Um detalhe. É um detalhe. É barato, não é caro. Compre, medite, marque, passe lá o amarelito, um amarechito já, para que você tenha como você for ver outro dia, sabe? Para que você veja uma prédica de um pastor que você ouviu vaja, haga tu parte. E Deus vai ser a parte dele, porque ele é fiel. Mas quando você encontrar a Deus, quando Deus se revelar para você, quando ele se mostrar para você, quando ele se permitir, você vai dizer assim, meu Deus, por que a gente habla de você assim? Não tem medo. Entende? Ter eu hablando é uma coisa, estar encontrando é outra. Tá? Então, se acá, para encerrar, disse assim, ó. No último e grande dia de festa, Jesus pôs-se, não? Se puso em pé. Se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venga a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, de seu interior correrão rios de água viva. Isso disse do Espírito Santo, que receberiam os que crescem em nós, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus Cristo ainda não fora glorificado. Jesus tem que ser glorificado em você. Jesus tem que ser glorificado em você. E como Jesus vai ser glorificado em você, se você não medita na palavra de Jesus Cristo? Venga e beba, ele disse. Beba do quê? A água. Você tem que beber dessa água. Aí você vai ter Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo vai ser dado para você. Porque o Espírito Santo é dado para que nós outros sejamos testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Tá? Então, gente, vamos nos despedir, porque já estamos acá a uma hora e... Uma hora e 42. Lá, né? Hablando um montão. No, y YouTube está complicado, está bien complicado en YouTube porque no sabemos qué pasó. Las veces que hacía los vivos en YouTube había mucha gente, pero... 3 horas. No, mucha cosa. No, y no nos olvidamos del tema de la entrevista, solo que estamos viendo bien Sí. Cuál es el mejor medio para poder grabarla. Eso por un lado también sería bueno. Hoy no está Sergio ni Viviana, está Axel también a veces. Estaría bueno hacer una... Creo que acá en TikTok se puede hacer, ¿no? Varias ventanitas y ir hablando entre todos. Sería bueno un día hacer eso para que cada uno cuente su experiencia. O sea, por ejemplo, domingo agora, mañana não, nós vamos falar sobre el juízes. Aí você, Vitória? Sim. Aí você, Vitória, você, tu marido, aí nós vamos invitar a Maria Rosa e el Axel e quem queira, não? Se querem, nós podemos falar e depois vocês entram para dar sua opinião e nós conversarmos aí. Dale. Lo que acá está diciendo acá, en live se graba en solo también. Yo en realidad TikTok, o sea YouTube ya más o menos ya estamos un poco más cancheros, sabemos cómo mejor. María Rosa está ahí. Acá, digamos, lo que es TikTok estamos aprendiendo porque la verdad en realidad no quería abrir el TikTok porque son muchas cosas que tenemos. Tenemos creo que 4 WhatsApp, son redes sociales, Facebook, Instagram, son 3, 4 canales de YouTube, son muchas cosas. Y lo último que queríamos hacer es TikTok, pero realmente, o sea, TikTok está dando más alcance y estamos alcanzando gente que... Mas porque assim, o canal de YouTube nós estávamos alcançando os hermanos. Só que a igreja entrou com um pedido que nós não sabemos qual é.
y nos restringió el alcance. Nos cortó el alcance, Sí, cortó el no sabemos si alcance. es un strike, creo que, bueno, busqué, Nosotros nem sabemos o porquê. no es strike, también está el otro, el mío, el canal, que ese, digamos, está todo ok, pero, o sea, el tema de TikTok es que, digamos, es más preciso. La primera vez yo me sorprendí porque cuando había hecho un TikTok anterior, no sé qué pasó, abrí este que está ahora, y qué pasó, hice un video de la hoguera santa, y de repente me encontré con que había un comentario de mucha gente que conocía, o sea, conocía mía, digamos, de la iglesia, gente de Argentina, y me empezaron a decir por qué hablaba mal de la iglesia, me mandaron mensajes y bueno, dije, bueno, este es el camino, está ok. Me dijeron que porque hablaba mal de la iglesia, todas esas cosas. Y bueno, dijimos, ese es el camino. Ó, acá a Rita. Oi, Rita, tudo bom? Opa, tudo bem? Boa noite. Rita, Ela disse, irmãos, tudo que você precisa é na palavra de Deus. Ele é o Senhor que sara. Amém. Amém. Então, ó, gente, a gente vai terminar, porque senão a gente fica aqui falando um montão, tá? Então, mire, amanhã nós outros vamos estar A las 9. a las 9. 21 horas de Argentina. Nós outros vamos congregar como irmãos. Empieza a las 6:30 já. E nós outros vamos, porque Deus precisa cuidar de nós outros também. Eu instigo a você aí na igreja amanhã, que você não seja indolente. Não seja indolente, ex-obreira. Não seja indolente. Vai na igreja. Busque uma igreja. Não quede-se fora da igreja. Deus vai te conduzir. Tá bem? Pero se você saiu lastimado de dentro de uma denominação, não volva já. Não volva. Não és inteligente. Não és inteligente. Busque um lugar onde o pastor vai te abraçar, onde os irmãos vão poder te ajudar. E você vai começar de novo. É duro começar de novo, mas você tem que começar de novo. Tá bem? Então, que Deus os bendiga muitíssimo. Tchau YouTube. Tchau, YouTube. Tchau em TikTok. Deus los bendiga a todos. Tchau, hasta mañana. Agora nós outros vamos a comer uma papa rellena que Matias está haciendo. Eu não vou cozinhar hoje. Então, que Deus os bendiga muitíssimo. Tchau, gente. Deus um gosto.